Oi pessoal, então essa é a explicação sobre o roteiro envolvendo o heap binária. Está aqui o projeto depois de importado e aqui, lembrando, para preencher logo com o número de matrícula, o ID do roteiro e fazer uma primeira submissão. Aqui na pasta com os códigos fontes, existe aqui um pacote útil com a classe util, que é fornecida para vocês. Não precisa editar. Provavelmente, como vocês mexem, tem operações envolvendo troca de elementos num array, pode ser que vocês precisem utilizar esse método dessa classe. Bem, o primeiro é a implementação de heap. Existe aqui a interface de uma heap binária com os métodos da heap, conforme foram mostrados aí na aula de estrutura de dados. E aí os métodos dessa classe que estão aqui comentados. Vocês precisam respeitar aí o comentário de cada método. E aqui está a classe implementação dessa heap. Tá? Ela possui aqui um array interno, que é a heap em si. Tá? Existe aqui o index, que vai guardar a posição do último elemento que foi inserido na heap. Isso também esse índice é interessante para detectar quantos elementos existem atualmente na heap. O comparator que ela vai usar, tá? O tamanho inicial da heap e o fator de crescimento quando ela atinge uma taxa de ocupação de 100%. Tá? Na hora que é criada essa heap, o construtor aloca já o array com o array de comparable e guarda esse comparator. Já existe aqui os métodos implementados, o parent, o left e o right. Tá? Eles estão implementados lá, já levando em consideração que a indexação do array vai de 0 a n-1 e não de 1 até n, como é mostrado no pseudocódigo da aula de estrutura de dados. E aí o método exempt também, que já está implementado, e o toArray também. Tá? Então, aqui são os métodos que vocês precisam implementar. Primeiro, o heapfile, que é o algoritmo básico, que ele vai consertar a heap de um nó para baixo, é uma implementação recursiva. Tem o algoritmo de inserção, que ele já lida com o problema se o índice atingir o tamanho da heap menos 1, então isso quer dizer que a estrutura, o array sobrejacente já está cheio, então o que ele faz é copia todo mundo que está no array atual para um array com um tamanho maior e joga isso lá na própria heap, que é o array sobrejacente. Então ele aumenta aí de um increasing factor o tamanho do array. Vocês não precisam se preocupar com isso. É partir para a implementação aqui do insert, da lógica do insert. Tem aqui o build heap, que ele vai pegar esse array daqui e ele vai construir uma heap. Na realidade, o que ele vai fazer é construir uma heap nesse array e trazer todo mundo que está nesse array daqui, vai usar esse array como o seu array interno, ou seja, colocar todo mundo aqui no array interno dele. Então, ele recebe um array como parâmetro, provavelmente não é uma heap, ele vai construir uma heap baseado nisso daí e colocar todos no seu array interno. Mas veja, ele não vai fazer isso por inserção. Ele vai ter que executar o algoritmo de build heap que foi mostrado em LEDA, na disciplina de estrutura de dados, na videoaula. Bem, aí tem aqui o extract root, que vai retornar o elemento que está na raiz da heap. Tem o root element, que ele simplesmente mostra quem está lá sem extrair. E tem um algoritmo do heap sort, que ele vai receber um array, ele vai ordenar esse array e vai retornar como resposta o array ordenado. Tá? Essa heap que vai ser implementada, ela tem que funcionar como uma min heap por padrão. Tá certo? Claro que ela vai funcionar como min ou como max heap, dependendo do comparator. Mas vocês implementam ela, certo? Imaginando que ela é um min heap, tá? Deixa eu ver alguma informação aqui, se tem alguma informação interessante. Pronto, essa informação daqui, tá? Então, vocês vão implementar como uma min heap,
tá? É como se o comparator respondesse da seguinte forma: compare x, y menor do que zero. Ele está dizendo que x é menor do que y. X é menor do que y. Nessa implementação de heap, ele vai subir, tá certo? Na heap, ok? E tem também aqui o método, no método build heap, vocês podem implementar ele e colocar tudo dentro do array, não importa se ele já tem alguma coisa ou não, tá certo? Vocês não precisam se preocupar se já tem ou não. Imaginem que ele não tem, o que vai ser zerado, e o build heap vai construir uma nova heap considerando os elementos que estão nesse array daí. O heap sort também, vocês não precisam se preocupar com o estado atual da heap, tá? Simplesmente recebe um array como parâmetro, se a heap tem alguma coisa lá ou não, certo? Isso não deve influenciar na ordenação, certo? Vocês esquecem o que ela tem lá dentro, provavelmente podem zerar a heap e trabalhar aqui com esse para poder ordenar esse array. A segunda implementação está aqui no pacote Extended. Existe aqui a interface FluoSale Heap, que ele é o cálculo, define dois métodos, um para calcular o Fluor e outro para calcular o Sale. Vai ser dado um array de inteiros como um parâmetro e o número que você quer procurar o Fluor ou o Sale dele. Tá? E ele vai resolver o problema dentro do array. Só que essa classe precisa, ela é uma heap, ela precisa implementar esse algoritmo, tá? Usando ela mesma, a própria estrutura para se calcular o Fluor ou o Sale. Ok, pessoal? Então, vocês não podem ordenar o array. Atentem para as restrições, tá? Vocês só podem usar apenas o método insert, o root element e o extract root element deste objeto, que é uma heap. Tá? Não pode ordenar o array e não pode tirar uma cópia do array e trabalhar nela. Vocês devem resolver o problema, tá? Utilizando essa heap. A mesma coisa para o Sale. E como última implementação, existe aqui a interface Order Statistics, que ele dado um array e a estatística de ordem, ele vai lá e calcula qual é a késima estatística de ordem dentro desse array. Possivelmente esse array não está ordenado, tá? Então, o que é que vocês têm que fazer? Na implementação, certo? O que vocês precisam é implementar essa busca pela estatística de ordem utilizando uma Priority Queue, que é uma min heap já implementada no pacote java.util. Tá? Essa classe ela vai funcionar com o tipo T. Vocês podem testar ela aí com integer, por exemplo. Tá certo? E aqui vocês vão implementar a lógica, tá, de calcular a késima estatística de ordem utilizando a Priority Queue de Java. Vocês devem utilizar obrigatoriamente, tá? E devem respeitar as restrições, que nenhuma cópia ou estrutura auxiliar será permitida, exceto o uso da Priority Queue. E caso a estatística de ordem procurada não exista no array, o método deve retornar null. Então, por exemplo, um array de tamanho 2, você quer a quinta estatística de ordem, não existe. Então, você retorna null. Ok?